Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre radioatividade. O que é a radioatividade? Bom, a radioatividade é a atividade que certos átomos têm de emitir partículas e radiação eletromagnética, tá, de seus núcleos, a fim de adquirir estabilidade. Normalmente um núcleo instável, ele vai emitir partículas e radiação. E na hora que esse núcleo instável emite partículas e radiação, o objetivo dele é se tornar um núcleo estável. Se você observar bem, eu estou falando de núcleo, eu estou falando de um fenômeno que envolve a estrutura do átomo. Se eu mexo no núcleo, eu estou mexendo na identidade do átomo, tá bom? Então, um núcleo instável de um determinado átomo vai emitir partículas e radiação até que ele se torne estável. Na hora que esse núcleo se torna estável, eu digo que aquele átomo agora não mais emite partículas e radiação. Eu cheguei no final. Um núcleo instável, normalmente, ele vai emitir partículas e radiação até se tornar um núcleo estável. Bom, normalmente o que vai causar isso, então, é uma instabilidade nuclear, tá? O núcleo vai ser instável de alguma forma, de alguma razão, e essa instabilidade nuclear vai levar, então, essa emissão de partículas e radiação. Bom, o núcleo vai sofrer essas transformações até que ele se torne estável. De certa forma, eu estou mexendo na identidade do átomo. Se eu mexo no núcleo, eu estou mexendo na identidade do átomo. Nesse momento eu quero comentar que o nome disso é chamado de transmutação. O que é a transmutação? É transformar átomos de um determinado elemento químico em átomos de outros elementos químicos, tá bom? Transformar o átomo de um determinado elemento químico em um átomo de um outro elemento químico. Esse era um desejo muito grande lá dos alquimistas. Os alquimistas queriam muito fazer isso. Lá eles queriam transformar metais não preciosos em ouro. Agora a gente tem a radioatividade explicando isso e permitindo que a transmutação, que é a transformação de átomos de um elemento em átomos de outro elemento, aconteça. Tá bom? Bom, quando eu falo de átomo, eu estou falando de uma estrutura que é neutra, de uma espécie que é neutra. Eu quero que você preste bem atenção. Aqui na radioatividade, o nosso foco, na maioria das vezes, é o núcleo. O nosso foco vai ser o núcleo. Só que se eu estou falando que na transmutação eu pego um átomo e transformo ele em um outro átomo, em um átomo de um elemento diferente, se eu estou falando que eu transformo em um átomo de elemento diferente, e átomos são sistemas eletricamente neutros, quer dizer que eu também tenho que mexer na eletrosfera. Afinal de contas, para continuar neutro, se eu mexi no núcleo, eu mexi, por exemplo, na quantidade de prótons, eu preciso mexer também na eletrosfera para que esse átomo continue neutro. Para que o átomo que seja resultante, que seja o produto dessa emissão radioativa, continue neutro, tá bom? Mas aqui na radioatividade o nosso foco é estudar núcleos, tá bom? Beleza. A descoberta da radioatividade normalmente acontece como consequência de uma primeira descoberta, tá bom? O que desencadeia a descoberta da radioatividade é uma outra descoberta. Wilhelm Röntgen, ele tinha uma ampola, ele é um cientista, né, que tinha uma ampola de Crookes no seu laboratório. E lá nessa ampola de Crookes, nesse laboratório dele, além da ampola, ele tinha diversas outras estruturas lá. Entre elas uma placa revestida com uma substância fluorescente. E o que Röntgen percebeu? Ele percebeu que um dia à noite, quando ele ligava a ampola, essa placa começava a brilhar. Na hora que essa placa começava a brilhar, na verdade ele percebia, né, porque essa placa tinha uma substância fluorescente. Quando ela recebia um raio que vinha da ampola, essa placa estava do lado de fora da ampola, essa placa começava a brilhar, começava a emitir energia na forma de luz. Ele ficou surpreso com isso e fez vários testes. Ele inverteu o lado dessa placa,
ele afastou essa placa, ele aproximou essa placa da ampola e os efeitos sempre continuavam. Em determinado momento, ele foi lá e colocou a mão dele entre a ampola e a placa. Na hora que ele colocou a mão dele entre a ampola e a placa, os ossos da mão dele apareciam na tela. Aí ele ficou surpreso, bastante surpreso com isso, e além disso também ele percebeu que na hora que ele desligava a ampola, parava de aparecer o brilho na placa, tá bom? Isso fez com que ele chamasse esses raios de Röntgen. Mais tarde, esses raios de Röntgen foram chamados de raios X, tá bom? E aí, essa descoberta dele leva então a outras descobertas e a outros cientistas continuarem estudando esse fenômeno da fluorescência. Um deles foi um físico francês chamado de Poincaré. E Poincaré ele pensava que se raios X podiam tornar algumas substâncias fluorescentes, então essas substâncias fluorescentes também deveriam emitir raios X. Isso motivou então outros cientistas, numa cascata, a continuarem os estudos e a investigarem esses fenômenos da fluorescência. Um deles foi Antônio Henri Becquerel. Becquerel, ele era de uma família de cientistas, tá? Ele era colega de Poincaré, esse outro físico francês. E Becquerel estava estudando a fluorescência, substâncias que se tornavam brilhantes ao receber uma determinada energia na forma de luz. Na maioria das vezes ele estava trabalhando com energia solar. Becquerel, ele usava um minério de urânio, que era um sal de urânio, tá? E ele deixava esses materiais, esse sal de urânio, absorver a luz solar. Na hora que eles absorviam a luz solar, eles se tornavam fluorescentes. E ele observava a consequência disso usando um filme fotográfico. Só que em determinado tempo, determinado dia, o tempo em Paris estava muito ruim. Note que eu falei que ele usava a luz do sol, né? E quando o tempo em Paris estava muito ruim, ele teve que parar os estudos dele. Nessa que ele teve que parar os estudos dele, ele colocou em uma gaveta um filme fotográfico. E nessa mesma gaveta, ele colocou também os cristais do minério. Os cristais contendo o minério. Depois que passa um determinado tempo, quando ele abre essa gaveta, depois de uns dias, quando ele abre essa gaveta para retomar os estudos dele, ele percebeu que o filme fotográfico, embora não estivesse em contato nenhum com esse minério, o filme fotográfico estava revestido, estava bem guardado, tá? A gaveta, inclusive, era uma gaveta escura, não recebia luz de lugar nenhum. Ele percebeu que esse filme fotográfico tinha sido sensibilizado. E aí ele quando retoma, esses estudos, ele não consegue enxergar que ele estava diante de um fenômeno totalmente novo. Ele achava que era o mesmo fenômeno que ele estava estudando a respeito da fluorescência. Que o seu pai, que seu avô e que outros cientistas já tinham estudados. Então, de certa forma, Henri Becquerel, embora ele seja conhecido como o descobridor da radioatividade, ele na verdade não descobriu exatamente a radioatividade, porque na verdade a descoberta da radioatividade é um trabalho conjunto entre diversos cientistas, conjunto eu digo no sentido de que vários cientistas contribuíram para isso, e ele não aceita aquilo como um fenômeno novo, ele não enxerga aquilo como um fenômeno novo, ele enxerga que aquilo é só uma adaptação do que ele já conhecia como fluorescência e como fosforescência. Até que um dia, uma cientista, junto com seu esposo, chamada de Marie Curie, junto com Pierre Curie, continuou estudando os fenômenos da fluorescência, tá bom? Marie Curie, ela continua estudando os fenômenos lá da fluorescência, os trabalhos que Becquerel fizeram, e eles queriam então entender qual que era a propriedade que o urânio tinha de emitir esses raios. Marie Curie então, ela descobre, os trabalhos dela e seu esposo descobrem que a radiação era proporcional à quantidade de urânio na amostra. E aí ela continua estudando o mineral que tinha o urânio, chamado de pechblenda. E quando ela estuda esse mineral, ela descobre que lá dentro tinha outras substâncias
capazes de provocar os mesmos efeitos que Becquerel tinha proposto, tá bom? Quando ela descobre isso, ela percebe então que na verdade os raios que ficaram conhecidos como raios de Becquerel, aqueles raios que incidiram na chapa fotográfica e que demarcaram a chapa fotográfica, os raios de Becquerel eram partes, de certa forma, constituintes do urânio. Era o urânio que, de certa forma, causava esses raios. E ela continua os estudos dela e ela percebe também que esses raios não estavam presentes só no urânio. Quando ela continua estudando o minério, né, que tinha urânio, ela descobre outras espécies químicas, dentre elas o polônio, o rádio. E aí ela descobre que essas outras espécies químicas também emitiam esses raios. Foi aí que ela coloca o nome de radioatividade, ela que dá a ideia do nome de radioatividade. E ela conclui então que a radioatividade era um fenômeno muito mais geral, muito mais amplo do que restrito a um átomo de urânio, ou do que simplesmente a fluorescência ou a fosforescência. Ela chama de radioativa as substâncias que emitem os raios de Becquerel. E ela descobre também que não é apenas o urânio, são diversas as substâncias que emitem os raios de Becquerel. Então, normalmente a história vai dizer para você que Antoine-Henri Becquerel e Marie Curie são os descobridores, de certa forma, da radioatividade. Mas eu queria que você lembrasse que, na verdade, a descoberta da radioatividade, ela começa com outra descoberta, que é a descoberta lá dos raios X, tá? A descoberta dos raios X, e ela também não é um trabalho isolado de ninguém, é um trabalho conjunto, de certa forma, desses diversos cientistas. Costuma dizer que Becquerel descobriu a radioatividade em 1896, mas na verdade isso é um trabalho conjunto no final do século XIX, tá? E esse trabalho conjunto, então, que é no final do século XIX, na verdade não é só de Becquerel, são de diversos cientistas que fazem esse trabalho. Bom, hoje a gente sabe que a radioatividade vai ser causada pela instabilidade nuclear. E essa instabilidade nuclear vai causar a emissão de partículas e radiação, que é um fenômeno atômico, é um fenômeno que tem a ver com o átomo, com a constituição da matéria. E o que leva esse núcleo a ser instável? Bom, essa instabilidade do núcleo normalmente acontece por uma desproporção entre prótons e nêutrons lá dentro do núcleo. Na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção, tá? Normalmente a gente tem mais nêutrons do que prótons. Isso permite a gente construir uma curva, um gráfico, na verdade, que relaciona para mim o número de nêutrons e o número de prótons de determinados núcleos, tá bom? Nós vamos construir esse gráfico aqui agora e vamos entender como que ele funciona, beleza? Bom, ó, esse gráfico então, esse gráfico que nós vamos construir, ele vai relacionar para mim no eixo Y o número de nêutrons, tá? O número de nêutrons em função do número de prótons, em função do número de prótons, que é também um número atômico. Bom, eu vou passar uma reta aqui crescente, que atravessa a origem, e essa reta relaciona para mim, ó, valores iguais de prótons e nêutrons. As substâncias que estão nessa reta têm o mesmo número de prótons e de nêutrons. Por exemplo, se o número de prótons for 10, quer dizer que ela também tem 10 nêutrons. As substâncias que estiverem, os núcleos que estiverem em cima dessa curva, tá bom? Os núcleos dos átomos que estiverem em cima dessa curva, não, dessa reta, né? Bom, agora como é que é a zona de estabilidade? Os núcleos normalmente são estáveis para uma determinada quantidade de nêutrons. Normalmente, a zona de estabilidade não é em cima dessa reta. Normalmente, ó, os núcleos têm uma quantidade maior de nêutrons do que de prótons, tá? Normalmente, a zona de estabilidade que eu estou pintando de cinza representa para mim, ó, a quantidade de nêutrons associados a uma determinada quantidade de prótons. Normalmente, para ser estável, tem que estar dentro dessa zona cinza aqui do meu gráfico, que eu chamo de zona de estabilidade. Por exemplo, ó,
Quem tem um respectivo número atômico, que está aqui, que eu estou pintando de vermelho, tá? Que eu fiz uma marquinha no eixo X de vermelho, para ele estar dentro da zona de estabilidade, ele tem que ter um número de nêutrons que vai variar entre a primeira marquinha de vermelho no eixo Y e a segunda marquinha de vermelho, no eixo Y. Então, normalmente, quem tem esse respectivo número atômico aqui, ó, tem um intervalo de nêutrons possível, um intervalo no número de nêutrons possível para ele. Se ele tiver um número de nêutrons que está dentro desse intervalo, ele é um isótopo estável. E se ele estiver fora dessa zona de estabilidade, todo mundo que está fora, como por exemplo quem está aqui ou quem está lá em cima, todo mundo que está fora é um núcleo instável, tá bom? Então normalmente a proporção entre prótons e nêutrons, para ser estável, tem que estar dentro dessa zona de estabilidade. Quem está fora apresenta normalmente um núcleo instável e vai, portanto, apresentar fenômenos radioativos. Vai sair emitindo partículas e radiação até que fique estável.